Saudações, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos traduzir uma entrevista do criador de Capitão Tsubasa, Yoichi Takahashi. Essa entrevista é um pouco antiga, lá de 2012, mas é interessante para tirarmos algumas dúvidas sobre a série e ver como algumas coisas que ele falou lá se desenvolveram até os dias de hoje. Então já deixa aquele gostei, um comentário e se inscreva no canal. E se for possível, compartilhe o vídeo, pois isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá. Yoichi Takahashi havia visitado Sabadell, uma cidade da Espanha, pois foi convidado para fazer um mural no estádio de Nova Creu Alta, acho que é assim que se pronuncia. E estando por lá, ele aproveitou e deu uma entrevista, onde falou sobre vários assuntos, e o que não podia faltar, Capitão Tsubasa. Antes de começarmos, é bom lembrar que a entrevista foi disponibilizada pelo site Mission Tokyo, e você pode achar a entrevista completa no link fixado no primeiro comentário. Bom, vamos à entrevista. Sempre quando for uma pergunta, eu vou falar pergunta. E sempre quando for a resposta do Yoichi Takahashi, eu vou falar resposta. Pergunta. Qual o seu mangá favorito da infância? Resposta. Quando criança, eu lia muito mangá, mas meu favorito era um de boxe, chamado Ashita no Joy. Pergunta. Musashi Mizushima foi o jogador em que você se inspirou para criar Tsubasa, mas ele nunca conseguiu assinar com o Barcelona. Quando e por que você decidiu mudar o destino de Tsubasa? Houve algum outro jogador que o inspirou a decidir o destino dele? Resposta. Não me inspirei em nenhum jogador em particular. Tsubasa começou como Mizushima no Brasil, então percebi que na Europa havia um futebol melhor, e por isso decidi transferir o Tsubasa do Brasil para a Europa. Pergunta. Primeiro, ele faz Tsubasa assinar pelo Barcelona, e agora você vem para Sabadell. Você sente admiração pelo futebol catalão? Resposta. Gosto do Barcelona, mas no caso do Sabadell, seus donos são meus amigos, e é uma coincidência que os dois times sejam da Catalunha. Pergunta. O novo personagem de Sabadell poderia ser como Shingo Aoi, que começa na segunda divisão e sobe posições até o topo. Resposta. Se Sabadell conseguir subir para a primeira divisão e jogar contra o Barcelona, é possível que haja um confronto entre Tsubasa e o novo personagem. Aqui eu abro um parênteses para fazer um pequeno comentário. Durante essa entrevista, Yoichi Takahashi diz que irá criar um personagem que joga no Sabadell, que é um time da Série B do Campeonato Espanhol. Eu fui pesquisar sobre isso, mas ao que tudo indica, esse personagem ainda não foi criado. Eu até achei que seria o Michael ou o Rafael, mas as histórias não batem. Então é aguardar para ver esse novo jogador aparecer em campo futuramente. Pergunta. Quando criou o Capitão Tsubasa, não havia sequer uma liga profissional no Japão. Por que apostou em um esporte tão minoritário em seu país como o futebol? Resposta. Vi a Copa do Mundo da Argentina em 78 e gostei muito, então decidi promover o futebol no Japão, com a esperança de que a seleção japonesa pudesse um dia jogar a Copa do Mundo. É por isso que eu apostei no futebol. Pergunta. Como você se lembra de seu começo como mangaka? Resposta. Sempre sonhei em ser mangaka, desde criança. Quando comecei a desenhar e vi que todos admiravam meu trabalho, fiquei muito feliz, mas é algo que eu queria desde criança. Pergunta. Como você conseguiu publicar no Shonen Jump? Resposta. Quando eu era estudante, eu queria ser mangaka. Daí, em vez de ir para a universidade, eu me dediquei ao desenho. Levei uma pasta com meus trabalhos ao editor da Shueisha, e ele decidiu me levar à editora dele. Pergunta. Que recepção você teve no Shonen Jump da época? Resposta. Naquela época era um pouco estranho fazer um mangá de futebol, mas no final teve uma aceitação muito boa e no ranking dos votos costumava se sair bem. Então pude continuar com o Capitão Tsubasa. Pergunta. Como foi a experiência de compartilhar páginas com mangakas da altura de Akira Toriyama ou Masami Kurumada? Resposta. Eu os conheci nas festas editoriais, mas eles eram muito mais importantes do que eu. Da minha posição, eu só ficava admirando eles. Pergunta. Você considera que aquela época era a melhor época da Shonen Jump? Resposta. Eu acho que sim. Pergunta. Mesmo com o atual Naruto e essas séries de tanto sucesso? Resposta. Sim, aquela foi a melhor época. Pergunta. Por que parou de postar no Shonen Jump? Resposta. A Shonen Jump é destinada a um público mais infantil. Quando Tsubasa cresceu, a série já era destinada a um público mais velho. Pergunta.
No Mundial Juvenil, na Copa do Mundo Sub-20, o final foi um pouco apressado, porque a semifinal da Copa do Mundo passou muito rapidamente. Houve algum problema com a Shueisha? Resposta: sim, houve, mas não vou dar detalhes. Havia basicamente discrepâncias criativas com o editor. Um pequeno parênteses meu aqui, é por causa dessas discrepâncias que fizeram a semifinal ser publicada numa manchete de jornal dentro do mangá. Pergunta: você desenha Tsubasa há mais de 30 anos. Já decidiu pelo fim da série? Resposta: a ideia do Tsubasa é que ele quer ser o melhor jogador e ganhar a Copa do Mundo. Então primeiro eu quero terminar a Copa do Mundo na série. Pergunta: sua série foi adaptada em anime em várias ocasiões. Com qual das três você fica? Resposta: para mim o primeiro é o melhor. Pergunta: há planos para outra adaptação futura? Resposta: sim, agora estou fazendo Golden Kids, que é para um público mais infantil. É um novo projeto em que eu estou trabalhando. Pergunta: o que você acha do sucesso de séries como Inazuma Eleven, vulgo Super 11, que seguem o mesmo gênero? Resposta: é bom que outras pessoas desenhem o futebol de outro ponto de vista. E aqui eu abro um parênteses para dizer, para o pessoal do Super 11, que o pessoal de Capitão Tsubasa só quer paz, Mas infelizmente alguns fãs não enxergam isso. Pergunta: atualmente em seu mangá existem personagens como Rivaú, Fago, Vansal. Você planeja utilizar estrelas atuais como Messi, Cristiano Ronaldo ou Iniesta? Resposta: quando a Copa do Mundo começar, vou criar um personagem como Cristiano para a seleção portuguesa e outro para o time argentino como Messi. Sim, eu planejei fazer isso. Eu abro aqui outro parênteses. Olha aí que aqui ele dá uma importante dica de que teremos jogadores atuais no mangá. Acho que é de conhecimento de todos que no jogo Capitão Tsubasa Dream Team nós já temos o Reymar e o Membapa, que são inspirados em Neymar e Mbappé. Óbvio que eles foram criados exclusivamente para o jogo, mas quem sabe esses jogadores não são aproveitados no mangá, junto com esses personagens mais atuais que serão criados. É um bom ponto a se pensar. Feche meu parênteses. Pergunta: será para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil? Resposta: sim. Abro um outro parênteses. Aqui ele diz que iria criar esses personagens mais atuais para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Bom, a Copa já passou e nada desses jogadores aparecerem. Mas quando eu estava lendo essa entrevista, me veio uma teoria de que nessa entrevista o Yoichi Takahashi soltou um spoiler de que a Copa do Mundo que ele irá escrever no mangá vai ser de 2014 e será realizada no Brasil. Não exatamente 2014 numa data do mangá, mas que o local da Copa do Mundo realizada no mangá Capitão Tsubasa seria no Brasil. Vamos esperar para ver se vai ser isso mesmo. Pergunta: em seus mangás, o time espanhol nunca teve a oportunidade de brilhar. Em breve veremos um time espanhol mais competitivo? Resposta: sim, sim. Abre parênteses. E hoje nós vemos essa realidade. A seleção espanhola é uma das mais fortes do mangá. Desde o goleiro Calucias, que é uma clara referência ao goleiro Iker Casillas, como sua dupla de meio de campo, Rafael e Michael. Sendo que esse jogador, Michael, é tão bom e misterioso que conseguiu pôr medo em Tsubasa. E agora no mangá Rising Sun, Japão e Espanha vão se enfrentar na semifinal. Pergunta: quem pensa que é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Resposta: Maradona. Pergunta: vimos o mural espetacular que você fez em Sabadell e queremos saber quais critérios você seguiu para escolher os personagens que aparecem nele. Resposta: escolhi jogadores que são meus amigos e companheiros da equipe e seus rivais. Eu fiz uma mistura. Pergunta: há muitos jogadores profissionais como Iniesta, Fernando Torres, Alexis Sanchez, que se declararam fãs de seu trabalho. O que você sente? Resposta: originalmente criei a série para promover o futebol no Japão, mas se há jogadores de futebol de classe mundial que a conhecem, é uma surpresa agradável. Fico encantado. Pergunta: qual o seu time favorito de futebol? Resposta: o Barcelona. Bom, a entrevista termina por aqui. E mesmo sendo bastante antiga, já dá para ter noção do que ele quer fazer e criar especulações sobre o futuro da saga.
E esse foi o vídeo de hoje. Se lhe agradou, deixe seu gostei, um comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.